Moldagem de transferência foi feita. Hoje eu prefiro, quando não é o escaneamento, nós vamos usar um pouquinho de Super Bonder para evitar que esse metal fure o dedo dos nossos técnicos. A moldagem, mas por sinal muito bem feita. E o início da confecção, não existia ainda um torno próprio, a Pekrab ainda não fabricava, então a Kika procedeu com a customização de um torno de expansão, avaliou, apoiou, e olha que interessante, a distância de um lado até o palato deu 1, 2, 3 milímetros, do outro somente 2. Isso fez com que os anéis tivessem alturas diferentes, para que eles pudessem se apoiar. E foi assim que foi feito, ele foi customizado para que pudessem ter a biomecânica do palato paralela ao plano da oclusão. Olha que interessante essa diferença, né, de 1 milímetro que foi apoiada, mostrada no modelo. E essa aqui é a diferença de 1 milímetro me deu um ângulo que eu resolvi contar. E esse ângulo de 1 milímetro de diferença deu 9,35 graus. Vocês estão entendendo o tamanho do quente que a gente pode fazer no nosso paciente se a gente não customizar esse parafuso? Então é muito importante que a gente possa fazer isso. E aqui, já com 8 dias de expansão, o parafuso instalado, vocês estão vendo aqui um build-up que nós fizemos. A paciente é muito braque, eu falei da força muscular, ela é nova, ela tem 17 anos, mas ela tem crescimento finalizado. E a gente não vai conseguir abertura se a gente não reduzir essa tensão muscular. Então nós fizemos o levante para que a gente pudesse ter uma movimentação mais efetiva. 15 dias. Aqui o nosso inicial, depois de 8 dias, após 15 dias. Inicial e a final após 15 dias. Nessa fase, gente, é muito importante a gente entender o seguinte. Muitas vezes, eu falei até na distalização, o parafuso nem sempre faz a movimentação completa. Só que o parafuso no MARP, às vezes, ele até se curva. E a hora que ele curva, ele tem uma força de tensão inicial lá dentro, uma força lá dentro que vai ter que se dissipar em algum momento. Então, muitas vezes, durante a ativação do MARP, a gente precisa pausar a ativação, ou mesmo no final, a gente pode esperar que um pouquinho mais o nosso torno vai se tornar mais paralelo. Ele vai continuar empurrando, a gente pode conseguir um arredondamento, às vezes, até um pouquinho maior do que o visto aqui. Mas nesse 15º dia foi feita uma tomografia e a gente conseguiu olhar este resultado aqui. Este aqui eu não contei, né, porque infelizmente isso aqui veio da radiologia, eles não me deram essa medida. Mas a partir dos 33,5 milímetros de distância intercaninos, eu consegui este avanço a mais de um lado, este avanço a mais de outro. E a gente consegue visualizar uma quantidade, um paralelismo até interessante, o que sugere que a gente não teve tantos efeitos dentários, vendo o paralelismo da sutura aqui com a distância e o paralelismo do crescimento que a gente conseguiu da expansão, distância intermolares e intercaninos. Mensurando o antes e depois da distância interpremolares, eu tinha no antes 26,9 de distância entre as cúspides palatinas dos meus segundos molares e pós-disjunção, 30,3, um aumento de 3,4 milímetros com a expansão de 6 ou 7 milímetros. A gente provavelmente vai conseguir um pouco a mais, mas não é tudo, porque existe a resistência. Mas eu consegui 3,4 de distância intermolares. Vamos ver quanto que teve de efeito na sutura? 3,6. Ou seja, eu tive efeito dentário negativo. Mais uma vez a autocinese, o mecanismo do bucinador fazendo com que eu tivesse uma lingualização dos meus premolares. Eu tive efeito dentário negativo nos premolares, porque eles não tinham aparelho. E nos molares? Eu tinha 37,7 e consegui 41,6. Foram 3,9 milímetros. Aqui eu já tive efeito dentário. De quanto? 3,9 menos 3,7 na sutura, 0,2 milímetros de efeito dentário no avanço. Isso mostra que a gente teve um resultado esquelético a partir de uma ancoragem bicortical associada muito interessante, o que facilita esse paralelismo e esse sucesso do efeito ortopédico. Aqui o paralelismo, aqui o efeito, e a gente tinha aqui a sobreposição do antes e do depois, e é muito interessante porque o paciente quer sorrir melhor, então a gente tem uma curvatura de arco que estava assim e ficou assim. A partir do momento que eu fiz esse trabalho, que eu já tenho uma curvatura esquelética desse desenho, ficou muito mais fácil nivelar.
isso ganha movimento, isso facilita, dá estabilidade, dá condições de uma movimentação mais adequada. Um outro caso, o último caso de hoje é o da Ana, e para mim foi um desafio, eu fui aumentando o nível de idade, e ela até agora foi a paciente mais velha que eu peguei, ela tem 40 anos de idade e não me permitiu mostrar o rosto, mas ela tinha uma atresia maxilar bastante significativa. Esses dentes, apesar de lingualizados, eles já estão com, você sente o rebordo ósseo no dedo, já com início de recessão gengival, ou seja, é muito perigoso que a gente comece a nivelar e aumentar o risco periodontal dessa paciente. Ela não tem perdas ósseas significativas, mas tem rebordo muito fino. Isso me preocupou por questão de quantidade de osso. Será que ela vai ser suficiente para a gente conseguir uma expansão? Paciente dólico-facial. O dente 26 dessa paciente tinha uma lesão muito grande, comprometeu esse dente. Eu precisei extrair o 26 antes da terapia, não tinha jeito. Rotação mandibular no sentido horário, desvio transversal do plano oclusal, histórico de dor orofacial, linha média, com desvio inferior também, para o lado, desculpe, e atresia maxilar. E está aqui a paciente, nosso desvio, nosso ajuste. Apesar de não ter alterações grandes periodontais, a gente já começa a ver um pouquinho de tendências de deiscências nessa região. Se eu começar a vestibularizar isso de forma dental-alveolar, eu vou ter problemas periodontais fatalmente na minha paciente. Na avaliação tomográfica, a gente consegue visualizar um desvio do plano oclusal no sentido superior. Isso não me interessa muito, então a gente vai ter que trabalhar também com intrusão no segundo momento dessa paciente. O FMA extremamente aberto, o goníaco dela muito aberto, o articular dela muito aberto. E decidimos pela instalação do MARP, e aqui está a nossa paciente, como ela perdeu um dente. Isso é muito interessante, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse pré-molar aqui. Vocês lembram quando eu falei da banda? O que a gente faz para que essa união seja rígida e que a gente reduza o efeito dentário? Nós colocamos fios extremamente rígidos, de preferência 2 fios sobre os molares. Neste caso eu não tive escolha, eu precisava distribuir a força geometricamente, eu perdi um dos meus apoios. E a gente fez um fio em cada um. Aqui é a instalação do MARP, a gente usando já a chave catraca na finalização. Essa paciente tinha um osso muito fino e eu não conseguia travamento, eu criei uma isquemia para conseguir um pouquinho de torque. Tem hora que a gente vai ter que decidir por alguma coisa, e foi o que a gente fez, e a gente começou a sequência de ativação. Paciente de 40 anos, apesar de ser dólico-facial, ela tinha muita resistência óssea. E a gente começou no dia 0 e chegou até o dia 30. 30 dias de ativação, deve ter ficado uma boca larga, né? Nem tanto. A gente começou no dia 0, essa paciente, depois de uma semana, esse meu parafuso travou. Esse parafuso travou e ela não conseguia ativar. E aí o que acontece quando a gente faz? E qual é a sequência de ativação? Eu acho que a nossa ancoragem já é óssea. Esse paciente já tem uma ativação, então tudo que eu ativar está ali no osso. Eu não tenho pressa de dar forças grandes para criar isquemia e diminuir o efeito dentário. Eu já tenho um apoio ósseo segurando o meu molar e o meu efeito ortodôntico. Então, a ativação no paciente adulto, eu costumo fazer 1/4 de volta de manhã, 1/4 de volta à noite. Até a hora que você sente resistência. Uma hora o paciente não consegue mais empurrar o parafuso. O pessoal liga para a Kika para falar que a chavezinha é uma porcaria porque estragou. O paciente não consegue, não dá. O parafuso ele se curva. E você tem que pedir, às vezes, para o paciente parar de ativar e ficar, às vezes, uma semana sem ativar. As forças dissipantes que eu falei agora há pouco, elas estão agindo. E a gente consegue verificar o movimento. E essa menina, depois de 6 dias, ela parou de ativar. E no 10º dia, o marido escutou o barulho junto com ela, a fratura da sutura. E a gente conseguiu. Não foi a dor, foi a fratura. A sensação é incômoda. E ela que tinha DTM, ela começou a falar: Walter, eu não sinto incômodo, mas eu sinto que tem alguma coisa diferente aqui. Eu não sei dizer o que é. Depois de 15 dias, voltamos às ativações, já não 1/4 de volta 2 vezes por dia, porque estava ainda apertado, 1/4 de volta ao dia. Teve mais uns 4 dias que ela precisou parar, e no 30º dia de ativação a gente tinha conseguido ativar o parafuso cerca de 6 milímetros. Aí eu achei melhor parar. Me arrependi um pouco, eu queria ativar um pouquinho mais depois, mas valeu a pena. A disjunção efetiva, a gente esperou, eu queria sentir as forças dissipantes, queria sentir o efeito dentário para pedir uma nova tomografia e sobrepor a imagem. E o caminho dela foi esse: dia da ativação, dia da instalação,
No início das ativações, a gente já começa a verificar um efeito dentário aqui, prestem atenção. O nosso pré-molar começando a vestibularizar, mas o nosso arcada arredondando. A gente conseguindo a disjunção e meu pré-molar indo para um lugar que eu não gostei. 30º dia, já iniciamos a contenção. A gente iniciou a contenção, o diastema diminuiu. Ela tinha tanto apinhamento que as fibras já começaram a trabalhar. E a gente começou a reduzir o apinhamento e fechar o diastema. Na última ativação, o ajuste, e 30 dias de contenção, que foi o tempo que eu queria, o fechamento do diastema. Eu cortei, na época da contenção, o nosso apoio do pré-molar, porque eu não precisava mais dele, e o meu dente voltou para a posição. Fizemos uma nova tomografia para comparar 30 dias depois. E o que eu achei extremamente interessante, mais do que a expansão, eu convido vocês a observarem isso. Esse aqui é o desenho da ATM, direita e esquerda, pré-expansão. Esse aqui é o pós-expansão. O paralelismo, o desenho do posicionamento condilar está extremamente mais agradável. Então a gente está mudando mais do que uma movimentação dentária. A gente está realmente tirando o paciente de uma condição de sobrecarga articular para uma condição mais favorável. A gente consegue pegar as vias aéreas dessa paciente adulta e aumentar e melhorar a sua condição respiratória, sem cirurgia. Eu fiz uma reta passando pelo ponto A na teleradiografia bilateral da reconstrução da tele, e eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: o ponto B, tanto o ponto A quanto o ponto B, olha, na pré-expansão aqui passando pelo canino, aqui eu estou passando pelo pré-molar, ou seja, o avanço do ponto A que a gente fala tanto. E o ponto B que deveria girar no sentido anti-horário e também piorar. Não sei, é um caso único, a gente não tem evidência, mas olha a posição do mento e olha a posição do mento nessa vertical, olha a posição do mento aqui, a posição do mento nessa vertical. A sensação que eu tive é que nós destravamos a mordida e essa mandíbula já se reposicionou numa posição de maior conforto. Isso causou uma melhora para a nossa paciente. E a gente não tinha começado nenhuma mecânica. Previamente. Eu não trabalhei no quente porque a gente não tem ainda parâmetros para tentar negociar com os controles. A gente prefere usar em paralelo para conseguir a melhor expansão respeitando o paciente ativo. Depois, dentro da geolagem de é legal a gente prestar atenção também na área alveolar, na área da hora. A perda óssea, conforme a gente teve esse função alveolar de dano, que é bacana nessa área da vestibular do dente, a gente nessa área teve a reabsorção pela perda do dente. A reabsorção foi muito forte também. É um risco que a gente corre quando a gente puder, tiver uma movimentação dentária efetiva, vai precisar de algum enxerto antes do implante. Então está aqui a nossa sobreposição do antes e depois do que a gente estava vendo no filme, e a gente consegue visualizar nesta região o ganho ósseo, e nessa região do alvéolo que foi perdido, o prévio era maior do que o pós. Esse aqui é nosso avanço. É bacana a gente conseguir visualizar a tendência de paralelismo, apesar desse dente a gente consegue ver que teve um pouquinho de efeito ortodôntico, mas a gente teve um paralelismo e um apoio muito interessante entre ganho alveolar e avanço dentário. A mesma coisa. Isso é por conta realmente da disjunção. Nosso crescimento foi esquelético. Isso é muito legal. Aqui de um lado, de outro. Isso é muito interessante também.
Conforme o ponto A foi para frente, o lábio começou a pressionar os incisivos e os incisivos começaram a se verticalizar e se mantiveram numa posição mais interessante aqui no posterior. E aqui nosso ganho, no caso dela, a gente ativou cerca de 6 milímetros do parafuso, 5 a 6 milímetros do parafuso, e a gente conseguiu aqui quase cerca de 2 a 2,5 de avanço alveolar, um pouquinho mais de avanço dentário aqui, onde eu falei que a gente teve no molar um pouquinho de efeito ortodôntico, mas no restante a gente conseguiu um bom ganho bilateral, chegando a cerca de 4 milímetros de expansão, o que para a gente vai ajudar muito na biomecânica. Eu acho que a história continua, os estudos continuam e é muito gostoso a gente saber que a gente participa dessa história. Eu acho que cada um de vocês hoje pode fazer isso, pode fazer muito para o paciente de vocês, utilizando esses recursos, com sabedoria, com calma, entrando. Muita gente pergunta para mim, pô, mas eu tenho que pedir tomografia, você está tirando ele de uma cirurgia. Pedir uma tomografia, pedir para fazer que seja na radiologia uma mensuração, entrar em contato com outro colega, fazer o MAP Guide para que a Kika possa fazer um aparelho que aumente as chances de sucesso de tirar esse paciente de uma cirurgia, alguns deles que não teriam condições de ir para um centro cirúrgico. Então a gente está fazendo bastante para vidas. Eu acho que vale a pena a gente entender e oferecer essa tecnologia. A gente acreditando nela, o nosso paciente vai comprar. O professor Daniel falou muito bem, o paciente está pronto para receber, é só a gente estar pronto para oferecer. Essa aqui é uma imagem de um ano atrás, quando a gente estava em Curitiba vendo o trabalho do professor 1-on-1. Nossa equipe aqui de professores que colaboram, o professor Fernando e o professor Edson, colaboram muito com o nosso trabalho clínico e científico do laboratório. E o que eu quero é agradecer demais a vocês a oportunidade, eu estou à disposição para vocês para qualquer orientação.